Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para falar da terceira parte da Lei de Abuso de Autoridade, Lei 3.869 de 2019. Vamos falar hoje dos artigos 5º e 6º da lei. Vamos lá? Então, pessoal, a gente começa aqui nessa aula falando sobre o artigo 5º que trata das penas restritivas de direito. Vejam bem, o Código Penal já tem penas restritivas de direito, mas a Lei de Abuso de Autoridade estipulou apenas duas. Ela pode fazer isso? Pode. Ela criou aqui na própria lei as duas possibilidades de penas restritivas de direito. Então, o artigo 5º diz que quais serão as penas restritivas substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei? Prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. E o inciso 2, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Portanto, a própria lei veio dizendo quais são as duas penas substitutivas que ela deseja aplicar. E a pergunta que eu faço é, aqui a lei trouxe apenas quais são as duas medidas, as duas possibilidades de penas substitutivas, mas não disse nada sobre o procedimento, sobre os requisitos. Portanto, a gente continua aplicando os procedimentos, os requisitos do artigo 44 do Código Penal, ok? Então, atenção para isso. O parágrafo único diz que as penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônomo ou cumulativamente. Então, como é que vai decidir isso, professora? É sempre uma análise do juiz no caso concreto. Diante do caso concreto, o juiz das circunstâncias ali, o juiz faz essa análise, ok? Então, falamos do artigo 5º da lei. Pessoal, então, vamos avançar. O artigo 6º, 7º e 8º vão trazer questões relativas às sanções civis e administrativas. Temos a possibilidade de algumas condutas, para algumas condutas, nós aplicarmos sanções penais, sanções civis e sanções administrativas. E aí a Lei de Abuso de Autoridade veio dizendo, as penas previstas nessa lei, os crimes previstos nessa lei, serão aplicados independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. São independentes, são searas distintas. A pessoa pode ser punida no penal, no civil e no administrativo. Mas, diz o parágrafo único, as notícias de crimes previstas nessa lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Então, uma autoridade que tomou conhecimento daquele fato e vai apurar um crime de abuso de autoridade, precisa comunicar às autoridades superiores daquele servidor para tratar no procedimento administrativo, corregedoria ou qualquer outro processo administrativo, ok? Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, que elas são independentes, nós já tínhamos visto lá em cima. São searas independentes. Ele pode ser condenado no criminal e também lá no administrativo, ou indenização lá no civil também, são independentes. Mas, se a questão ficar decidida, fizer coisa julgada no criminal, isso sim vai refletir as questões, as responsabilidades civis e administrativas não poderão mais ser aplicadas, ok? Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato, praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então, se lá no penal, o juiz reconhecer na decisão, na sentença, que o autor agiu com alguma excludente de ilicitude, então essa situação fará coisa julgada e não poderá mais ser discutida essa questão, não poderá mais ser questionada essa questão nos âmbitos civil ou administrativo disciplinar, ok? Então,
nós tratamos aqui dos artigos 5º, falamos sobre as penas substitutivas das privativas de liberdade e falamos dos artigos 6º, 7º e 8º, que trata das questões civis e administrativas e a sua independência, a independência que existe entre elas, ok? Vamos resolver aqui duas questõezinhas. Questão 1. Poderá o condenado pela Lei 13.869 de 2019 ser suspenso de sua função pública sem perda dos vencimentos? Pessoal, nós acabamos de falar isso lá no artigo 5º. Uma das penas restritivas de direito, vamos voltar lá? Uma das penas restritivas de direito é a possibilidade de suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, cuidado com essa pegadinha aí de concurso, é com perda dos vencimentos, ok? Questão 2. Marcos foi condenado por crime de abuso de autoridade cometido enquanto exercia suas funções de policial rodoviário federal. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de cumulação de penas, Marcos não poderá sofrer sanções administrativas no âmbito da Polícia Rodoviária Federal. E aí, pessoal? Lógico que não, nós acabamos de falar sobre isso nos artigos 6º, 7º e 8º, principalmente no artigo 6º. As searas são independentes. Então, aqui no caso, pelo contrário, a autoridade que estiver apurando a questão criminal tem que comunicar às autoridades lá para providências administrativas disciplinares, e são searas independentes. Mas lembrando que se fizer coisa julgada aqui no criminal, não pode mais ser questionado, fará coisa julgada lá também, ele não será responsabilizado civil ou administrativamente, como é o caso da nossa questão. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Estaremos na próxima aula tratando, já iniciando a parte especial da Lei de Abuso de Autoridade, os crimes em si, a partir do artigo 9º. Espero vocês!